Só um de cada vez e peço síntese para que chegue a mais pessoas. Já agora faço eu uma. Enquanto ninguém se decide. Foi a Judite. Quer dizer, O primeiro espetáculo do Léo Ferré em Portugal, no Coliseu, fez 2 Coliseus e depois aqui foi a Judite que organizou. E de resto tem piada porque eu é que falei com o Léo Ferré e eu disse-lhe: olha, para fazer um espetáculo em Portugal. E ele, com aquele ar falsamente bruto, porque não era um churão fácil, ele disse: mas ninguém me conhece em Portugal, vou lá aí, quis. Eu disse: não, é uma sala pequenina, era o Coliseu. Ele veio e quando chegou à sala ficou absolutamente estarrecido. Mas durante o espetáculo, a Maria Ferré, mulher dele, atrás do palco chorava de emoção, e depois o mesmo se passou aqui no Porto, que ele estava cheio. Estava esgotadíssimo e de facto era um grande. É um momento importante, não é? Eu, no fundo, o Otávio diz que eu tive sorte, e tive muita sorte, porque, por exemplo, ter conhecido em França o Paquibanhas, conhecemos numa festa de solidariedade que havia, quando havia coisas para os espanhóis ia eu, quando havia coisas para os portugueses vinha o Paco, e nenhum dos dois era conhecido. Portanto, o Paco é que me abriu Paris, o Paco é que me apresentou ao Jorge Brassens, que mais tarde veio a ser meu padrinho na Sociedade de Autores. O Paco é que me apresentou grandes amigos, o Mustaqui. Eram grandes amigos e até chegámos a viver, eu e a Judite, vivíamos num quartinho pequenino no Boulevard Sebastopol, num 7º andar, era uma coisa, bom, eram para aí 3 mesas disto, e às tantas um português que vivia num quarto ao lado saiu e o Paco foi para lá, portanto, de tal maneira se criou ali uma amizade, uma irmandade enorme, e depois, através do Paco, conhecer o Atalopa e o Punk, conhecer bolas. Passámos um fim do ano em casa de um tocador de quena para o ano, Unha Ramos, passámos com os dias, e com a Helena também, passámos um fim do ano juntos, e o Punk era um senhor. Conhecer aquela gente toda foi de facto para mim um grande privilégio. Eu costumo dizer, eu não estive exilado, porque há aqueles tipos que choram o exílio. Não, eu vivia em Paris. Porque também sei, isto é uma crítica que eu faço, há muitos tipos portugueses que foram para Paris e vieram de lá como foram. Não? As saudades da Setúfeita. Não, eu vivi em Paris e penso que aproveitei Paris, pude estudar composição, pude estudar guitarra clássica e, portanto, devo muito à França. Para perceberem o nível de amizade do Luís Silva com o Paquibanhas, o livro estava para sair, não interessa ao dia, e eu consegui arranjar o livro 2 dias antes. Ele foi daqui a Barcelona para levar o primeiro exemplar no dia dos 90 anos do Paquibanhas. Foi fantástico. Foi uma festa emocionante. Ele ficou comovido. Só podia. Portanto, já estão a ver o tipo de amizade que eles têm. Que ainda canta. Ele ainda canta. Aliás, esteve em grande lá há 2 anos. Sim. Então... Boa tarde. É um prazer, Luís Silva, estar a ver o pessoal ver. Não conheciam. É assim, eu sou de Bragança. Olha, Sou de Bragança. Eu vou mudar o meu nome para Luís Beethoven. Tenho que falar um bocado mais alto. João, aproxima-te aqui. Eu estou meio.
é um bocado duro de ouvido, não é? Eu também sou um bocadinho. Mas eu falo alto por causa disso. Ora bem, eu sou de Bragança, fiz lá os meus estudos iniciais, e em 71, digamos, comecei o meu ingresso nos boladeiros, e confesso que nessa altura, para mim, eras um ilustre desconhecido. Não conhecia o Luís Civia. Conhecia outros baladeiros. Aqui em Portugal já conhecia bem o Zeca Afonso, o Adriano, o Manel Freire, o Padre Fanhais. Íamos ouvir gravadores a pilhas. Eu e mais uma série de amigos que arranjei por lá, um dos quais era do MPLA e era angolano. E de facto não conhecia o Luís Civia. Só depois, quando vim para Coimbra e estudar Direito, e aí sim passei a ter outros horizontes e passei de facto a conhecer melhor o Luís Civia. Encontrei sempre uma pessoa, um músico, um autor excepcional, mas muito discreto. O Luís Civia passou muita discreção por nós todos. Mas isso não retira absolutamente nada ao valor deles. De maneira, quando eu sou da antologia, passei logo a querer comprá-la e vim logo aqui antes que esgotasse outra vez, a primeira edição. E a pergunta que eu queria fazer era esta. Aqui, entre nós, o Zeca e o Adriano foram apadrinhados pelo Arnaldo Trindade. Toda a gente sabe disso. A grande produção que eles fizeram em termos discográficos deveu-se também ao apoio que o Arnaldo Trindade lhes prestava, dava-lhes um ordenado, etc. Aliás, o Arnaldo Trindade, quem fui também amigo, até ele morrer há pouco tempo, tinha certo orgulho de dizer que tinha apoiado esses cantautores, mas cá para mim também tinha uma grande vaidade em proclamar isso, que tinha ajudado o Adriano e o Zeca, pelo menos esses dois, a produzir. Porque ele dava-lhes um ordenado e dizia ele, à boca cheia, que tinham que produzir todos os anos um disco para terem direito àquele salário que eles davam, que era um salário mais ou menos idêntico ao de um professor. Dava para viver. E eu pergunto, é isto que eu queria perguntar ao Luís Civia, como é que em França, não tendo este apadrinhamento de uma pessoa, assim como o Arnaldo Trindade, conseguia produzir discos e viver da música? Eu já li parte da antologia, porque vim cá comprar na sexta-feira, e vi que o Luís Civia também tinha feito cargas e descargas nos transportes internacionais dos caminhões e etc. Pronto, também para poder viver e viver lá no tal quartinho, lá no 7º andar, sem elevador, etc. Eu também já vi isso aqui na antologia. Como é que conseguia, sem esses patrocínios, como teve o Zeca e o Adriano, e que de facto produziram, como é que também fez uma produção tão grande, a discografia? Provavelmente os discos eram vendáveis, eram rentáveis, havia patrocínios, não havia. Como é que conseguiu viver em Paris e ser um músico e viver da música? Não, isto foi aos bocadinhos. É isso. Eu quando cheguei lá, fiz isso. Descarreguei caminhões, fui guarda noturno num banco e inclusivamente havia um comitê Angola em Amsterdão, Angola, que me convidaram, pediram-me se eu podia lá cantar, e como não havia um chavo, foi num caminhão de legumes, os legumes ficavam todos ao centro de Paris, aos Alves. Eu falei com um camionista que me levou até Amsterdão, aquilo era a lei do desenrasca. E depois havia o problema dos papéis que têm hoje os imigrantes cá. Ter como é que se diz? A situação legalidade. A situação, o trabalho e a estadia. E nós tínhamos absolutamente a mesma coisa. Portanto, arranjei um emprego na União Nacional de Estudantes de França, que era uma organização de esquerda, os quais alguns dos dirigentes, mais tarde, foram tipos importantes em França. Por exemplo, o Sérgio July foi
foi depois um dos fundadores do jornal Liberação, por exemplo. E pronto. E entretanto, eu trabalhava lá e tal, era o tipo de recados, das cópias, dos não sei o quê. E entretanto, o Paco está sempre no meio disto, porque um amigo do Paco, que se chamava Bodegas, era amigo de um realizador francês, o Christian Chaloge, que estava a preparar um filme sobre a imigração em Portugal. O filme é O Salto. E o Christian perguntou-me se eu queria ajudá-lo. Ajudei, de resto ele veio cá ver o Fonseca e Costa, o Espírito Santo, o Henrique Espírito Santo, pronto, para lhe dar ideias. E quando ele filmou, ele perguntou se eu queria ser uma espécie de um assistente, mas estar ali. E no final convidou-me, foi de facto outro generoso que eu encontrei para fazer a música do filme, que é há duas guitarras, uma delas é o Paco e o outro sou eu. E foi aí que eu achei que, portanto, até essa época, eu e o Paco tínhamos uma combinação onde um cantava, tentava arranjar para o outro. Andávamos nisto, mas era para 3 pessoas, 4 pessoas. Isso dava algum dinheirito? Isso parece o Paredes. Não dava. Mas pronto, íamos. Eu lembro-me até que uma vez eu e o Paco fomos cantar a uma associação e tal, e estava um tipo, o Paco cantava e estava um tipo velho a dormir na primeira fila. E às tantas dizem: Paco, canta a Granada, o Ema do Alberti. E o tipo ouviu o Granada, pôs, e o Paco começou e o outro tipo adormecido. Pronto, nós íamos cantar assim para 10 pessoas, para 20 pessoas. Mas naquela altura, pronto, a Judite trabalhava, éramos sócios, né? Ela trabalhava e eu gastava. Mas portanto foi pouco a pouco. Entretanto, também eu fiz o meu primeiro disco no Chão do Mundo, depois fiz através de um produtor que era o Moxenaíno, que fez uma coleção. Eu tinha uma coleção que eram uns pelos outros, que era a poesia, a música e a pintura. Portanto, o Paco, o primeiro disco do Paco, tem o Dalí, tem o Londra, o Lorca, e depois o Saura. O meu segundo disco, está a ver, são coisas maravilhosas que nos acontecem no meio da desgraça. Eu contactei a Vieira da Silva para ver se ela deixava fotografar um quadro para estar no disco, e ela convidou-me para almoçar e tal, e passados uns dias telefonou-me e disse: então venha, vá buscar o quadro. Ela não estava lá, mas estava o pintor, o Jorge Martins. Ela fez um quadro especial, que está no livro também, de propósito e tal. Nós fotografámos o quadro e depois eu fui-lhe entregar e ela disse: não, isto é uma oferta. Depois houve uma exposição do Arpado Zen, que era o marido dela, e eu e a Judite fomos, entramos um bocado timidamente, e um tipo, Guy Velen, que era o secretário dela, disse: ouça lá, quando é que você devolve o quadro? Nós aflitos, eu disse: não, a Vieira parece que ofereceu o quadro, e depois ela disse que sim, e foi sempre de uma gentileza. Foram encontros fundamentais na minha vida. Portanto, depois foi pouco a pouco. Comecei a fazer aqueles discos da poesia portuguesa, e ao mesmo tempo ia tendo espetáculos, claro, que iam dando para viver, e depois eu e o Paco fazíamos. O Paco depois fez o Olímpia, e de facto foi um estouro. De um dia para o outro o Paco ficou conhecidíssimo em França. Pronto, e depois cantávamos juntos e tal, e foi assim que pronto.
E tens muitos concertos grandes. Ele fez a despedida de França no Olímpia. Como? Fizeste a despedida de França no Olímpia. Sim, também consigo. Sim, está bem. Eu vou. Sabem que há uma sala em Lisboa de filmes porno, que é o Olímpia. E eu estava farto daqueles tipos que iam triunfar ao estrangeiro. Ainda tentámos alugar a sala e fazer cartazes Luís Cília no Olímpia. Mas isso depois não funcionou. O Luís Cília é muito brincalhão. Quando eu lhe falei na ideia de fazer o livro, sabem qual é o título que ele me disse para pôr no livro? Luís Cília ataca de novo. Convenhamos que não estava mal para algumas situações. Exato. Mas pronto, foi calhar tinha pouco a acesso. pouco que fui tendo concertos em casas de cultura. Então, bom, mais de metade, para não dizer 70% da minha atividade era grátis, era para as associações portuguesas, eu e o Paco todos os anos íamos cantar à festa dos anarcas franceses. Pronto, mas os outros 20% ou 30% ainda davam algum fundo de maneio Claro, para isso sobreviver. Claro que a França era enorme e por exemplo, havia na Bretanha uma série que se chamava a Casas de Jovens e da Cultura, que eram salas pequenas, mas eu ia lá e estava 15 dias a cantar ali e pronto, não dava muito dinheiro, mas dava algum. Do Paredes a situação é uma das coisas que mais me chocou em Portugal quando voltei, foi que um homem como o Paredes não vivia da música, não vivia e bem. E de facto depois tornámos grandes amigos. O primeiro espetáculo que o Paredes fez meia parte foi a Judite que organizou uma vinda do Paco Ibáñez cá, do Maria Matos. Mas o Paredes tinha uma frase muito, muito peculiar. Quando ele tinha um prémio, uma coisa qualquer, ele telefonava-me dizer: "Ó amigo Cília, isso dá algum dinheirinho?" Claro, em geral não dava. Realmente é uma tristeza, não é? Os dias de hoje não compõe, não é essa vontade. Eu componho, mas mais para cinema e pronto, mais para a imagem. Aliás, já agora posso dizer, portanto, o livro tem 11 CDs, 10 são obra completa do Luís Cília e o 11º são inéditos de música para filme e para teatro. Só para filmes. É só para filmes, sim. O 9 é música de bailado. Ele não ouviu os discos. Claro, que nem tem tempo. O 10º, o 9 é música de o 9 e o 10º é música de bailado, que eu fiz bastante ao momento, para o Paulo Ribeiro, o Clara Andermatt, e o 11º é música de cinema. Portanto, é disso que a um momento, eu nunca forcei nada, mas para falar do Arnaldo Trindade, desculpe só, o Arnaldo Trindade era um senhor que eu admirava muito e, claro, o que eu adoro, o Zeca e o Adriano, claro, são para mim dois faros. Não é o Luís Pedro Faro, é o Faro. E de facto, mas eu fazia discos, gravava discos e sempre tive uma relação, desde o primeiro disco, em que as editoras conheciam o disco no final da gravação. Sempre eu dizia: eu tenho um disco preparado, reservava um estúdio, gravava e tal. E cá eu tive uma relação muito privilegiada com um grande senhor que se chamava Marcos de Almeida, que era diretor da Sacete, que depois foi saneado para a classe operária. Isso até tem piada, porque os tipos que tomaram a Sacete e o puseram na rua receberam-me de pés em cima da mesa a dizer: então o que é que tu queres? Claro que eu nunca disse tanta asneira junto. Na altura disse: olha, nenhum capitalista me recebeu assim. Mas isso era. E outro tipo que dizia: então como é que é? Porque o Zeca e outros, a partir de certo momento, nós fazíamos um disco, recebíamos 100 contos e não recebíamos mais nada. Pronto, mas esses 100 contos pagavam meses e meses de preparação do disco, de não sei o quê. E então havia um tipo na Sacete que era o Paliotes,
Quer dizer, então eu ganho 10 contos por mês a trabalhar, esses gajos vão lá numa semana, ganham 100. Era a mentalidade que existia. Pronto, mas para dizer que eu na SACET sempre tive um relacionamento de confiança, mas a partir do momento isto modificou-se em Portugal totalmente. Quer dizer, um tipo que queria fazer ainda hoje, um tipo que quer fazer um disco e vem um gremlin, sabes, visto o filme? Gremlin, sim. Vinha um gremlin lá de uma grande editora, queria ouvir. E eu disse, epá, já chega. E como tinha naquela altura encomendas para fazer música de cinema, música de bailado e tal, foi naturalmente Para esse lado. para esse lado. Faz favor. Muito boa tarde. Peço-vos um favor que, se alguém tiver objetos contundentes no bolso, não terem ideia sequer de os utilizar, dada a qualidade da pergunta que eu poderei ir fazer, se for capaz de a formular. Feita por um ignorante que a única coisa que sabe tocar a campainhas de porta, se ela tiver retorno, se não tiver retorno, eu nem sequer chego a saber se toquei. Mas é assim, amigo Silvio. Quando eu era rapaz novo, também já fui, apareciam umas coisas e eu ouvia também a música do Cília e dos outros cantores de intervenção, penso que se poderá chamar assim, mais ou menos clandestinamente, como já aqui foi, mais ou menos, não, completamente clandestinamente, mas também na Força Aérea, fui militar na Força Aérea, e também se passava esse tipo de comunicação por aqueles lados. Lembra-me, por exemplo, que discutia-se às vezes acerca disto, porque havia realmente rapazes do meu tempo que me faziam uma inveja, que era uma coisa de um tamanho, que era o saberem música, o saberem tocar viola, perfeitamente o Martinho, então, Martinho era um especialista. De modo que havia quem dissesse, então, e como é que isto vai evoluir? E o Martinho e alguns que sabiam música diziam-me, o Paciolini, o teu perfume, havia uma coisa dessas assim, daqui por 5 anos nem o cheiro, quanto mais o perfume tu vais ouvir. Então e o GNR, e dizia-me o fulano, então e os GNR, isso é outra coisa. Pode ser que tudo daqui por uns tempos, né, quando ouço referências ao GNR e assim na rádio, nomeadamente na rádio Antena 1, não sei se sim, se não, mas parecem mais ou menos imparciais, lembra-me da situação. Afinal, o outro tipo sabia mesmo mais que eu. Talvez eu não tenha perdido o tempo todo enquanto o ouvi. A minha pergunta agora é assim, passa esta introdução um bocado desarrumada. A minha pergunta era assim, se eu imaginar que tinha 18 anos e estava na Força Aérea, e estando nesta altura, perguntando a um cientista, eu diria a um espiritualista da música, para onde é que isto vai? Esta coisa da música. Cabe perguntar, você não percebe nada de música, quer saber porque quer saber para onde é que vai, quer saber o que é que começar a selecionar agora, né? Que é para quando chegar ao São Pedro dizer, essa música que tu tens aí está baralhada, está errada, e traga aqui a perspectiva daqueles que estão no mundo. Para onde vamos? Qual é a qualidade da música que existiria? E eu reconheço que é capaz de haver, ou tem havido pessoas nos meios de comunicação social a fazerem bastante pela música. Eu penso que isso ainda existe, felizmente. Mas na qualidade do ignorante que quer saber o que está do outro lado do muro e como é que se para lá vai, para onde é que vamos? Que qualidade tem a música que nós temos nesta altura? É apenas comercial ou temos música de qualidade? Temos música que, como diria, que alimenta o espírito de quem quer estar de bem com o mundo. Obrigado, Edilberto. Vamos ouvir. O problema é a indústria que mudou tudo. O Léo Ferré, uma das últimas vezes que esteve cá, em nossa casa,
ele disse ao Luís, se eu começasse hoje não me safava. Porque o Léo Ferré, o Brassens, o Brel, eles começaram a ter sucesso aos 30 e tal anos. Se não andaram ali e hoje, se um jovem quer fazer um disco numa editora, se consegue fazer, se aquilo não vende uns tantos, não faz dois. Isso é que é a coisa, o drama, não é? Naquela altura havia produtores em França que de facto apostavam o Jacques Brel, o primeiro disco que fez, vendeu 3. O problema é que houve pessoas havia pessoas que apostavam, acreditavam e esses músicos conseguiam gravar mais música. No aspecto, há uma coisa terrível em Portugal. Para mim, o maior compositor português do século XX é um senhor que se chama Jorge Pachinho. E ninguém conhece. E isso é que é grave. Há um grupo de música contemporânea de Lisboa que tem feito uns excelentes discos e tal, mas aquilo é tudo um bocado amarrado, não é... E de facto, pronto. E isso, por exemplo, é terrível. Mas está a dir. Sabe que os intelectuais espanhóis, depois quando o Franco morreu, eles diziam contra o Franco vivíamos melhor. É possível aqui com os trampas se começa a viver um bocado melhor contra. Sim, senhor. Muito obrigado.